Êxodo capítulo 14, até o verso número 14. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e os seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém. Senhor, fala ao nosso coração essa manhã, Pai. Precisamos da Tua palavra, que é o nosso alimento, o nosso sustento. Precisamos do conhecimento da verdade, para sermos livres, Senhor, de qualquer engano que permeie o nosso coração. Vem falar conosco, vem limpar a nossa vida pela Tua palavra, Pai. É o que eu te peço esta manhã. Entregando essa ministração em Tuas mãos, entregando a minha vida a Ti, Senhor, porque sem o Senhor nada posso dar aos meus irmãos, sem a Tua unção, sem o poder do Espírito Santo, nada tenho para transmitir. Por isso, Pai, usa a minha vida esta manhã, enche-me da Tua graça e do Teu poder, e também aos meus irmãos, para que possamos Te ouvir nesse lugar, Pai. E a Tua palavra produz um impacto de mudança e de transformação nas nossas atitudes. É o que eu te peço, entregando tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a palavra de Deus deixa claro para nós, e um texto que eu sempre repito aqui na igreja, que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz também: o meu justo viverá pela fé. Veja como fé é importante. Nós devemos andar pela fé, como diz a palavra de Deus. E andar pela fé não é andar baseado nas circunstâncias que a gente vê, baseado nas possibilidades que os nossos olhos contemplam. Até porque a definição de fé diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vemos.
Então a nossa fé não se baseia nas coisas que a gente vê. Não são as coisas que a gente vê que fazem aumentar ou nem mesmo diminuir a nossa fé. Nossa fé não está ligada a estas coisas. Então não é pelo que a gente vê. Andar por fé é andar por confiança. Uma certeza que a gente não consegue nem explicar por palavras. Mas a confiança de que haja o que houver, independente das circunstâncias, vamos continuar caminhando na presença de Deus. Porque quem confia não se perturba, irmãos. Quem confia, embora sofra, embora possa sentir até um momento de medo, na verdade descansa. E não perturba o seu coração por mais do que um instante, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Será que existem pessoas aqui que confiam em Deus? E essa confiança, irmãos, ela se mostra mesmo quando estamos rodeados de coisa ruim, rodeados de problema, rodeados de inimigos, rodeados de circunstâncias adversas. A fé tem que superar isso tudo. A confiança que eu tenho em Deus não está e não é afetada pelas circunstâncias que cercam a minha vida. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Que você não seja suscetível a altos e baixos na sua fé diante das coisas que te cercam, dos inimigos que estão ao teu redor. Esse texto que a gente leu, ele tem algumas lições para nós, porque Deus quer ensinar algumas coisas para nós, como queria ensinar também a Israel. Veja, irmãos, tudo que acontece, não acontece por acaso. A Bíblia fala para nós que Deus tem certamente um propósito em todas as coisas. Então veja, mesmo quando uma coisa ruim nos acontece, isso não é por acaso. Eu creio que Deus que cuida de nós nos ensina em todas as coisas. Deus tem lições para a nossa vida. Quando Israel se viu livre do Egito, isso aconteceu em circunstâncias bem complicadas, não é? Você já leu o texto bíblico? O povo era escravo naquela terra, e para libertar aquele povo de lá, foi um problema sério, né? As pragas se sucederam, Deus fez milagres, as coisas maravilhosas aconteceram, até que Faraó permitiu então que o povo deixasse o Egito. E em toda a caminhada daquele povo, em todos os fatos e acontecimentos, Deus tinha alguma coisa para ensinar. Nada acontece por acaso. E o texto que a gente leu, eu creio que é uma grande lição que Deus queria dar ao povo já no início da caminhada, porque os fatos que ocorreram aqui na leitura, ocorreram logo no início. Faraó tinha acabado de liberar o povo, e de repente, ele põe a mão na cabeça e diz, espera aí, que coisa eu fiz? Eu liberei eles, e agora quem é que vai trabalhar para a gente de graça? Faraó põe a mão na cabeça e, eu fiz uma grande bobagem. E ele volta atrás e tenta mais uma vez resgatar aqueles que ele havia liberado, né? Então veja, é no início, eles mal experimentaram a sensação de liberdade e já acontece algo dessa maneira. Mas como eu disse, irmãos, o princípio de Deus é ensinar. Isso é escola de Deus, entende? Mas o povo de Israel não aprendeu, como muitos de nós. Parece que a gente tem que ser reprovado várias vezes, né? Várias vezes, até aprender de uma vez por todas a lição. Não seria muito melhor aprender na primeira vez, irmãos? O que você acha? Não seria muito mais gostoso você aprender logo na primeira vez? Mas, infelizmente, com Israel não foi assim. E muitas vezes também conosco não é assim. Mas aqui está o texto. E o texto ainda serve de alerta para nós, para a gente aprender aquilo que Israel não aprendeu, os princípios que Deus queria mostrar para aquele povo. Eu queria olhar contigo para esse texto e tentar aprender algumas coisas. A primeira coisa que chama atenção aqui está no versículo 2. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que, qual é a palavra aí? Retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar.
uma ordem estranha de Deus. Deus diz ao povo que eles retrocedam e se acampem em determinado lugar. Essa ordem parece bastante estranha. Até para nós hoje, nós não gostamos muito de conceber a ideia de retroceder, não é? A gente quer avançar, a gente quer progredir. Até um versículo bíblico lá em Hebreus que diz: nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a conservação da alma. Está escrito na Bíblia, se referindo a nós. Então a ideia de retroceder, ela é muito mal digerida pela gente. Mas a ordem de Deus para o povo que está saindo, que está indo, que está experimentando a liberdade, é que eles retrocedam. Mas espera aí, que coisa mais indigesta, né? Eu estou indo embora, eu estou saindo do Egito, eu estou adiante, indo, rumando para a terra que Deus me prometeu. Eu não vejo por que retroceder, não é? Porque o que está à minha frente é a terra que mana leite e mel, é a promessa que Deus me fez, é para lá que eu estou indo. Então agora eu preciso voltar. E eu acredito que a lição já começa daí. Porque ao ouvir essa ordem, a Bíblia não relata, mas talvez muitos israelitas tenham ficado insatisfeitos. É ou não é? Tenham questionado. Mas, poxa, Deus libertou, a gente está indo, vamos voltar para lá o Egito, não dá. E aí começa a questionar a Deus. Isso é a lição, a primeira lição já começa aí, irmãos. Nós temos a mania de questionar Deus. Quando não entendemos alguma coisa, a gente questiona, a gente se opõe. Questionar só não há problema. Deus, ele se deixa questionar. O problema é que não podemos fazer oposição. A questão se transforma em oposição, em ser contra aquilo que Deus determinou. Então eu creio que naquele dia, muitos daquele povo devem ter questionado, porque não soou nada bem aos seus ouvidos a ideia de voltar, se eles estavam indo para a liberdade. Eu acredito que nenhum de nós também gostaria de ter uma experiência assim. Alguém quer voltar? Alguém quer voltar atrás ao terreno que já foi andado, já foi percorrido? Alguém gostaria de retroceder? Não é o normal para nós voltar, porque ninguém quer perder terreno, né? O que você já andou, já conquistou, você não quer abrir mão daquilo. Isso é natural e não há nada de errado nisso. Eu acho que não é errado a gente, a princípio, não gostar dessa ideia. Só que a gente precisa saber que quem está nos dirigindo vê além do que nós conseguimos ver. Você consegue entender isso? Quem dirige a sua vida, se é Deus, vê mais à frente do que a sua vista pode alcançar. Consegue enxergar muito mais adiante. Então, a princípio, eu não entendo por que voltar. Mas quando eu confio naquele que me dirige, eu obedeço sem questionar. Essa é a questão, irmãos. Há alguém que dirige a sua vida? Esse alguém, ele tem a visão muito maior do que a sua. Esse alguém tem um alcance muito maior do que você pode alcançar com a sua mente. Então essa é a primeira certeza que nós temos que ter. E quando a minha vida está entregue ao cuidado de Deus, é aquela história que eu já contei para vocês, irmãos. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Mas eu disse para você que a minha visão de mais que vencedor é que eu venço mesmo quando eu perco. Entende isso? Vencedor é aquele que vence quando vence. Mas mais do que vencedor é aquele que sempre vence até quando perde. Até quando aparentemente está perdendo. Retroceder é uma perda. Voltar é uma perda. Mas há um Deus que cuida da minha vida. Então essa perda se transformará em ganho, em vitória. Mas a fé é que me faz confiar nisso. Então a primeira lição do texto é que nem sempre perder significa ser derrotado.
Nem sempre voltar, perder terreno, significa perder a guerra, perder a batalha. Significa que tudo estará terminado. Então Deus quer nos ensinar, como queria ensinar aquele povo, primeiro a depender dele. E entender o revés que às vezes acontece na nossa vida. Irmãos, se a sua vida está na mão de Deus, até o revés é cuidado por Deus. Se alguma coisa der errado, Deus ainda está cuidando de você. O fato de alguma coisa ter dado errado não quer dizer que Deus te abandonou ou deixou de cuidar. Mas pode ser que você esteja na escola de Deus. E Ele esteja te dando uma lição que você precisa aprender. Então a lição que Deus quer nos dar a princípio, como deu a Israel, é: não perca a sua paz, mesmo que alguma coisa dê errado, mesmo que você tenha que recuar alguns passos, mesmo que você tenha que retroceder um pouco na sua caminhada. Se a tua vida está nas mãos de Deus, só descanse e tenha paz, mesmo que implique numa volta, num recomeço, num retorno, numa aparente perda de terreno, recuar para depois vencer. É o que o Senhor está ensinando através desse texto. Mas quem não conhece Deus não consegue entender essas coisas. E esse é o grande problema, porque a maioria das pessoas não conhece Deus. E aí eu posso até dizer que talvez até dentro das igrejas, a maioria das pessoas não conhece Deus. Ela conhece uma ideia de Deus que lhe foi vendida. Ela conhece uma ideia de Deus que ela absorveu, mas que nem sempre é o Deus da Bíblia. Então, por não conhecer Deus, pessoas não conseguem entender como uma derrota pode se transformar numa vitória. Como um retrocesso pode se transformar num progresso. Quem não conhece Deus não entende isso. E fica então fechado no seu próprio entendimento. O mundano jamais vai entender como pode viver um cristão. Não consegue. O mundano jamais entende como é que nós podemos ter paz se tudo está dando errado na vida da gente. Mas Jesus disse que nos deixaria a paz, não com a que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Eu não sei explicar por que eu posso ter paz quando as coisas dão errado. E o mundo não entende isso, porque o mundo não entende os princípios de Deus. Por isso que há pessoas na igreja que também não entendem, porque apesar de estar na igreja são mundanas. É como disse o Senhor, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e no meio dos muitos chamados, tem gente que ainda pensa como mundano e não consegue entender essas peculiaridades de Deus. E muita gente encara que qualquer perda é uma derrota. Qualquer retrocesso é uma derrota. E, na verdade, não é assim. Veja, o próprio Faraó pensava dessa maneira. Veja o versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Deus diz: voltem, retrocedam, e o próprio Faraó vai ficar confuso com isso. Porque no mundo, e Faraó representa o mundo, o pensamento do mundo, o pensamento das pessoas do mundo, não consegue entender o agir de Deus. Deus vai confundir o mundo, Deus vai confundir Faraó, mas a tua vida será preservada. Deus vai confundir o entendimento dos entendidos, mas você será preservado. Então Deus está dizendo: olha, vocês retrocedam, e o próprio Faraó não vai entender nada. Por que esse povo está voltando? Ele vai pensar o seguinte: eles estão desbaratados, eles estão desorientados no deserto, eles perderam o rumo. Por isso que eles estão voltando pensando que estão indo. E é assim que acontece no mundo, irmãos. As pessoas olham para a nossa vida e não entendem a nossa paz, não entendem como às vezes podemos perder para ganhar, não entendem como podemos retroceder para avançar, não entendem o agir de Deus na nossa vida. E o pior é que muita gente dentro da igreja também não consegue entender essas coisas, porque simplesmente não conhece Deus e pensam exatamente como o mundo e agem exatamente como os mundanos. Então, às vezes, nós somos simplesmente obrigados a retroceder.
mas com a direção de Deus, planos novos serão feitos e a vitória chegará, irmãos. Eu tenho certeza disso. Mas você precisa conhecer Deus. E você precisa confiar completamente em Deus a ponto de andar pela fé, como ele disse, o meu justo viverá pela fé. Você precisa confiar em Deus para encarar um momento como esse em que você é obrigado a retroceder, em que você é obrigado a desfazer alguns planos. Irmãos, em sã consciência, quem gosta de desfazer planos? Você está com tudo planejado na tua cabeça. Você está com tudo montado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou lá, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou me formar, eu vou entrar nesse trabalho, eu vou construir uma família, eu vou fazer... Você tem os planos todos lá feitos. Quem é que gosta de desfazer planos? O plano na cabeça daquele povo que estava fugindo do Egito era chegar direto na terra prometida e desfrutar daquelas promessas todas que Deus havia feito. Mas de repente vem a ordem, voltem. Os planos tiveram que ser, pelo menos por algum momento, desfeitos. Quem gosta disso? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de desfazer planos. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que às vezes nós somos obrigados a desfazer planos. E nessa hora o faraó desse mundo quer se aproveitar de nós. Nesta hora ele vai tentar de tudo para nos levar de volta para o Egito. Mas a direção da nossa vida pertence a Deus. Se eu tiver que desfazer algum plano, eu creio que Deus tem planos melhores para mim. Eu não encaro derrotas como perdas definitivas na minha vida. Se eu tiver que perder alguma coisa, eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Se eu tiver que abandonar algum plano, algum propósito, eu sei que Deus tem planos melhores para mim. Mas quando você não sabe disso, é nessa hora que você se torna frágil. Porque um plano não se realizou. Porque um projeto teve que ser abandonado. E aí você se torna frágil, e é nessa hora que Faraó vai investir contra a tua vida para te trazer de volta para o Egito. Porque Deus manda o povo recuar, e é nessa hora que Faraó avança. Você viu aqui no texto comigo? É nesse momento que eles recuam que Faraó diz, agora está para mim. Eles estão perdidos, eles estão baratinados, nós vamos lá e vamos tomar todos eles de volta, vamos trazê-los de novo para a nossa terra. E aí, irmãos, uma coisa que acontece também nessa hora, quando não estamos bem firmados, é que até gente do nosso lado começa a jogar a favor de Faraó. Não sei se você reparou no texto, eles ficam ali, voltam segundo Deus mandou, mas logo depois percebem, olhando lá para frente, que Faraó está chegando. E aí, o que alguns deles começam a dizer? Ó vida, ó azar, olha só o que aconteceu comigo, saí do Egito para morrer no deserto. E começa um falar isso para o outro, irmãos. Veja, e começa a se tornar o teu inimigo aquele que está do teu lado, aquele que a princípio tinha que ser teu irmão, aquele que a princípio está no mesmo barco que você, começa a emprestar a boca para o diabo, né? Para dizer, que azar, vamos morrer nesse deserto. Era melhor ter ficado no Egito do que morrer aqui. Por quê? Por causa do medo, né? O medo faz a gente falar bobagem. E eles tentam também nos levar de volta para o Egito. Porque quando eles dizem assim, era melhor ter morrido, ou era melhor ter permanecido lá do que morrer no deserto, é como que uma entrega. Era como que se Faraó chegar agora, eu me rendo. E digo, tá bom, Faraó, me leva de volta. Eu te sirvo com todo o carinho e amor. Só não me mata. Esse é o pensamento. Então não basta Faraó querer te levar de volta. Às vezes alguns do teu lado começam a querer te levar de volta. São os parentes, são os amigos, que muitas vezes chegam para nós, e infelizmente até alguns irmãos da igreja, que chegam para nós que tivemos uma perda, chegam para nós que tivemos que abandonar algum plano, e dizem assim, por que Deus permitiu você avançar tanto se agora você tem que retroceder? Por que não era melhor você nem ter avançado do que ter avançado e voltar atrás? Não era melhor nem ter saído do teu lugar? E as pessoas começam também elas a querer te levar de volta para o Egito. Querer te fazer acreditar que era melhor nunca ter saído do Egito. E é nessa hora que algumas pessoas têm um pensamento maligno.
Poxa, eu vim para a igreja pensando que minha vida ia melhorar, ela melhorou um pouquinho, agora voltou. Era melhor nunca ter saído do mundo, era melhor nunca ter entrado na igreja, é melhor nunca ter sido crente. Quando você pensa assim, eu tenho uma boa notícia ou má notícia para você: você nunca foi crente na tua vida. Se esse pensamento vem e se estabelece e permanece, isso quer dizer só uma coisa: você está se enganando dentro da igreja. Porque na verdade você não é crente coisa nenhuma, você é um fanfarrão. Crente jamais pensa assim. Pode até por um momento, por uma tentação maligna, passar pela cabeça um pensamento desse. Mas logo depois vem o Espírito Santo e traz a certeza e a convicção de que Deus está cuidando de mim, não importa o que aconteça. Deus está cuidando da minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei em quem tenho crido, como disse Paulo, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito. É afirmação de fé, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da dificuldade. Mas nessa hora muitos se levantam ao nosso lado para dizer: não vale a pena ser crente. Se é assim, não vale a pena ser cristão. Se não é sempre de vitória, se não é sempre de vento em popa, não vale a pena. Se tem um revés, se tem que voltar um pouquinho, não vale a pena. Porque nossa fé nesse ponto é imediatista. Queremos ver aqui e agora. Não queremos nada para depois. Se o aqui é derrota, eu não quero saber. Se o agora é retrocesso, eu não espero a vitória depois. Mas o texto nos ensina que não é assim que Deus age. O texto nos ensina que vale a pena ser cristão, que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena esperar no Senhor, mesmo que eu tenha que retroceder um pouco. Porque Deus não faz nada sem um motivo, Deus não faz nada sem um propósito. Veja, irmãos, parece estranho, parece esquisita a ordem de Deus, voltem, mas Deus tem o controle, Deus tem sabedoria maior que a nossa. Vamos pensar um pouquinho. Israel está aprisionado no Egito. Há quanto tempo, irmãos? A história bíblica diz que há 400 anos. Por volta de 400 anos foi o tempo que aquele povo viveu como escravo. E sabe qual é o problema de viver como escravo? É que você se acostuma a viver como escravo. Você se acostuma a pensar como escravo. E o pensamento de escravo é muito ruim, né? A mentalidade da escravidão é muito ruim. E você acaba se acostumando. Depois de 400 anos ali, os filhos já não questionam mais. Por que estamos aqui? Por que temos que obedecer aos egípcios? Isso já entrou na carne, entendeu? Isso já virou rotina na vida. As pessoas já não questionam mais, elas começam a viver como escravas, elas começam a pensar como escravas. E durante 400 anos aquele povo viveu exatamente assim, sem questionar essa escravidão. E, portanto, também sem estar nem um pouco preparados para qualquer enfrentamento, para qualquer luta. Escravo não está pronto para lutar, escravo está pronto para trabalhar e não questionar. Ele não está pronto para debater, ele não está pronto para defrontar. Então, a recuada de Deus aqui, ela é muito estratégica, irmãos, porque eles não estavam preparados para lutar e para tomar a terra que Deus prometeu, porque a terra teria que ser tomada à força. Tinha gente morando naquela terra. Mas 400 anos de escravidão estragam uma pessoa, assim como o mundo estragou muito a nossa vida. Antes de você chegar a Cristo, o mundo estragou muito a tua mentalidade. E agora Deus tem feito um trabalho de mudar a tua mentalidade, mudar o teu modo de ver, de enxergar. Sereis livres verdadeiramente se o Cristo vos libertar. Mas você precisa aprender a viver a liberdade. E esses anos de escravidão fazem com que as pessoas às vezes não consigam enfrentar essa realidade. O povo não estava pronto para lutar, porque estavam com mentalidade de escravo. Ainda em Êxodo capítulo 13, veja comigo o verso 17. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. O próprio Senhor está dizendo: esse povo não está pronto para lutar. Por isso ele já deu um caminho alternativo.
Porque se eles saem do Egito e logo enfrentassem uma guerra, Deus mesmo disse, eles vão voltar atrás. Porque tem mentalidade de escravo. Vive como escravo e não sabe viver de outra maneira, então não está pronto para lutar. Irmãos, quem tem mentalidade de escravo não está pronto para as lutas. E, infelizmente, a gente ainda vê hoje nas igrejas muita gente com mentalidade de escravo. A pessoa está na igreja, mas ela não é verdadeiramente livre. A sua mentalidade ainda é de escravidão. E por ser mentalidade de escravidão, ela não está pronta para lutar. A primeira luta, ela desmaia. Primeira dificuldade, ela desiste, ela abandona, porque ela vive como escrava. E no balanço da sua vida, ela pensa assim, não é melhor ser escravo do que morrer na guerra. É melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Não é isso que muita gente diz? E é isso que acontece. Então a pessoa volta. E Deus, mesmo vendo essa situação, disse, é melhor eles não irem por esse caminho, que vão enfrentar os filisteus. E vai acontecer que, ao verem a guerra, vão querer voltar para o Egito. Então, o retrocesso ordenado por Deus tem uma razão de ser. A gente é que questiona. Não questione Deus. Deus tem uma razão para todas as coisas, irmãos. Deus tem um motivo para tudo aquilo que Ele colocar sobre a nossa vida, para aqueles que realmente amam a Deus, para os quais todas as coisas cooperam para o bem, como diz a palavra do Senhor. Então, muita gente, por ser afoita na igreja, não está preparada para as lutas, para os desafios, e na hora que vem as lutas, logo querem parar ou desistir. Então, Deus tem o controle de todas as coisas. As pessoas não aceitam dar um tempo, as pessoas não aceitam retroceder, elas querem fazer e acontecer, e acabam sendo derrotadas. E derrotadas, frustradas, culpam a Deus e se voltam contra Deus. Infelizmente, tem sido essa a realidade de muita gente que até já esteve na igreja, porque não tiveram as vitórias que queriam no tempo que queriam, decidiram voltar para o Egito, para a segurança da escravidão. Porque a escravidão é chicote no lombo todo dia, mas pelo menos tem prato de comida toda hora que quiser. Então tem gente que prefere a escravidão do que a liberdade com Deus. Eles não estavam preparados, eles eram imaturos. Irmãos, e se há alguém que conhece a nossa imaturidade, é Deus. Nós não nos conhecemos. Nós dizemos assim, estou pronto, deixa comigo, deixa que eu chuto. Você lembra de Pedro? Na última ceia, ele disse para Jesus, estou pronto para ir contigo até a morte. Tolinho, né? Pedro é tolinho, não é verdade? Não é assim que a gente faz? Estou pronto, deixa comigo, sou eu o cara. E não é. Isso é imaturidade. Mas eu nunca vi ninguém reconhecer a própria imaturidade. Nós sempre nos achamos espertos, nós sempre nos achamos qualificados, preparados, entendidos, bons. É dificílimo alguém que reconheça, eu sou imaturo. Eu realmente preciso aprender mais. Eu acho que sei, mas eu não sei coisa nenhuma. Eu quero aprender cada vez mais. É difícil a gente ter essa consciência na nossa própria vida em determinados momentos, irmãos. Eles não estavam preparados, mas jamais iam admitir isso. E a prova é a reação. Quando é que eu sei que alguém é maduro ou imaturo? Não é olhando para a cara da pessoa. Dá uma olhada para o seu irmão, dá uma olhadinha para ele. O que você acha aí? É maduro ele? Está verde, está amarelo? Como é que ele está? Você não consegue ver olhando para a cara dele se ele é maduro, se ele é imaturo. Você não consegue ver. Você pode olhar para um irmão aqui na igreja e olhar, caramba, eu queria ser igual a esse cara aí. Olha a cara dele. Cara, sério, pô, né? Esse aí, senti firmeza nele. Você não sabe quem é ele por dentro. Você não sabe como é que é o coração dele. Você só vai ver quem ele é mesmo na hora que o bicho pegar. É como disse Jesus, falando a respeito do pastor e do lobo. A diferença entre o pastor e o lobo, e o falso pastor, o falso mestre, quando Jesus conta essa história, é que o falso mestre,
ele é igualzinho ao verdadeiro, até que ele vê o lobo. O lobo é que faz a diferença, entendeu? Quando ele vê o lobo, o falso sai correndo, enquanto o verdadeiro enfrenta o lobo. É isso que dá o tom da nossa maturidade. Olhando para a cara, a gente não consegue dizer se é imaturo ou não. Agora, na hora que o bicho pegar, que a gente vai ver quem é maturo e quem não é. Os imaturos são os primeiros a sair correndo, chorando, grunhindo. Enquanto os maduros vão permanecer e vão ficar até o final. Aquele povo era imaturo. E a própria reação deles mostrava a sua imaturidade. Por isso, irmãos, a nossa imaturidade não vai ser atestada pelas nossas palavras, ela vai ser atestada pelas nossas ações. Na hora do vamos ver, é que nós vamos ver quem realmente é maduro. O povo de Israel diz assim no versículo 10: chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí começam a fazer aquele monte de coisa, né? Só que esse clamor deles não foi o clamor por socorro. Veja, eu digo para você que eu sou um super-homem, que eu não tenho medo de nada. Não, não é assim não, irmãos. A gente pode ter medo, a gente pode ter um momento de medo, e a gente pode clamar ao Senhor. Mas eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que Ele faça o que eu não consigo fazer. Mas aquele povo, diz o texto aqui, que clamou ao Senhor. Mas como é que foi o clamor deles? Olha o verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Melhor um covarde vivo do que um herói morto. É isso que eles estão dizendo aqui. É isso que eles... O clamor deles não é um clamor por socorro, é um clamor de reclamação, é uma lamúria, é um praguejar. Que azar que a gente deu, viemos para cá para morrer no deserto. É esse o clamor, porque isso mostra a maturidade daquelas pessoas. Eram completamente imaturas, eram completamente infantis. E aí, irmãos, a nossa maturidade não vai se mostrar na nossa cara de santo. A nossa maturidade vai se mostrar na nossa capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo está dando errado. Permanecer firme, mesmo quando a gente tem que voltar um pouquinho. Mesmo quando a gente tem que retroceder, abrir mão de um plano, abrir mão de um sonho e esperar o agir melhor de Deus na nossa vida. Mas isso é maturidade. O resto é infantilidade. Muita gente reage assim quando, na verdade, não está em comunhão com Deus. Tem uma fé, mas é superficial. É uma fé que não é a fé verdadeira. Não é um relacionamento verdadeiro com Deus. É apenas algo na superfície. Porque assim que você olha para o problema, você já fica desesperado. A fé não é a certeza daquilo que se espera. Aonde há lugar para o desespero, se há fé? Se a fé é certeza do que espera, não tem lugar para o desespero, porque desespero é a vontade de não mais esperar, ou achar que não há mais esperança e não há razão mais para se esperar alguma coisa melhor. Então a fé é contrária ao desespero. E aquele povo, ao ver os egípcios, levantou os olhos, já ficou desesperado, já ficou todo mundo desesperado. E clamando e falando bobagem, e reclamando da vida, e praguejando, olhando para os problemas e se desesperando. Será que é essa a realidade da gente, irmãos? Aonde está a nossa maturidade? Veja, para mim como pastor, qual o ideal? É que nós sejamos maduros. O evangelho anunciado pelos apóstolos, pregado, as cartas que Paulo enviou à igreja, qual era o objetivo de Paulo? Crescimento da igreja. Não numérico, mas em caráter, em personalidade. Ele chama isso estatura de Cristo. Paulo diz que ele gostaria que toda a igreja crescesse até a estatura de Cristo. Essa maturidade. Irmãos, o que o pastor mais deseja para a igreja
é que todos os cristãos sejam maduros. Maduros ao ponto de não se desesperar. Maduros ao ponto de entender até algum fracasso, alguma derrota e continuar firme. Não ser daqueles que vivem de altos e baixos. Maduros ao ponto de verem o lobo e permanecerem constantes na sua vida e no seu propósito. Essa maturidade que o Senhor deseja para a igreja. Veja, irmãos, o Senhor não está preocupado se a igreja está bombando, se não está. Se a igreja está com 500, se está com 1.000, a 3.000, a 5.000, a 10.000 membros. Mas o Senhor está realmente olhando para nós e olhando para a nossa maturidade. Será que somos maduros? E a maturidade se mostra na dificuldade. A maturidade não se mostra quando tudo está indo de vento em popa. Ela se mostra quando a gente tem que recuar um pouquinho. Quando a gente tem que largar um plano, refazer um plano. E foi preciso, nessa hora, Moisés. Moisés era um maduro nessa hora. Veja, é sempre minoria, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Muita gente desesperada, mas um equilibrado. Graças a Deus ainda tem uma minoria que permanecerá equilibrada, independente das circunstâncias. Moisés, nessa hora, faz o papel de homem maduro. E ele então traz a palavra de fé. Versículo 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo, primeira palavra, não temais. Segunda, aquiete o seu coração. Aquietai-vos e vejam o livramento que hoje vos fará o Senhor, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés está olhando para frente, está dizendo, olha, vocês levantaram os olhos para ver os egípcios, mas agora eu convoco vocês a levantar os olhos para ver o Senhor. Você prefere o quê? Levantar os olhos para ver o diabo ou levantar os olhos para ver o Senhor? Irmãos, às vezes eu fico pensando, tem gente que prefere ver o diabo. Sabia? Tem gente que gosta de ver o diabo em tudo. Já viu? Tem um povinho que adora ver o diabo em tudo. Aconteceu uma coisa na sua vida, foi o diabo. Se perdeu o emprego, foi o diabo. Se aborreceu, foi o diabo. Qualquer coisa, foi o diabo. Tudo é o diabo, quer ver o diabo em tudo. E pior, essas pessoas são as mais frágeis. São aquelas que desistem. Eu prefiro ver Deus em tudo. Eu prefiro ver Deus em tudo. Alguém me tacou uma pedra, eu digo, foi Deus. Foi Deus que permitiu para eu aprender alguma coisa. Alguém me passou uma rasteira, eu digo, foi Deus. Deus cuida tanto de mim que Ele está me ensinando para eu não cair de novo nessa rasteira. Essa é a diferença. Quer me chamar de maluco? Pode me chamar de maluco, eu não ligo. Mas eu prefiro ser maluco vendo Deus em tudo, do que ser um alucinado vendo o diabo em tudo. Eu não vejo o diabo em nada. Eu sei do diabo, sei que ele existe, sei que ele briga comigo, sei que ele quer me matar, sei que ele quer me destruir, mas maior é Deus que está comigo. Maior é o que está em mim do que aquele que é contra mim. Maior é aquele que está a meu favor do que aquele que quer me derrubar. Então, eu não fico vendo o diabo operar, eu fico vendo Deus agir. Porque até na operação do diabo, quem está por trás é o Senhor. O diabo é um tolinho que pensa que faz alguma coisa, mas na verdade é Deus que mexe tudo em volta. Enquanto o diabo derruba um, ele já está Deus consertando e fazendo e desdobrando. Porque assim é Deus. O diabo pensou que matava Jó, que arrebentava Jó, que tirava tudo de Jó, mas Deus está lá, controlando tudo, e no final, Jó diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora eu vejo, eu sei quem é o Senhor. Eu agora tenho uma experiência com o Senhor. Então não fica vendo o diabo, irmão. Vê Deus. É melhor ver Deus. Amém? Ver Deus é melhor. Ver a operação de Deus. Pensa assim, Deus cuida de mim. Eu amo a Deus. Então tudo que acontecer, mesmo que seja ruim, Deus vai transformar em coisa boa. Eu vou chorar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Você pode chorar. Você pode até sentir medo. Mas a segurança vem no Senhor. É um breve momento de choro, é um breve momento de medo, mas o Senhor fortalece você. Para de ver o diabo, começa a ver Deus, irmãos. Moisés está dizendo para aquelas pessoas, olha,
aquietem-se e vejam o livramento que o Senhor vai fazer. Não fica olhando para o Egito, nem para os egípcios, nem para os cavalos, nem para os cavaleiros. Olha para Deus e veja o que Ele vai fazer por você. Veja o livramento, Ele está no controle. Nós voltamos, mas Deus ainda está conosco. O que adianta ir se Deus não for conosco? Melhor retroceder com Deus do que avançar sem Ele. Esse sim é o raciocínio correto. É melhor voltar com Deus do que ir sem Deus e comigo. Então Moisés está dizendo para aquelas pessoas, veja, não tenha medo, não seja tímido, não seja covarde, não fique tremendo diante das ameaças, apenas confie no Senhor, aprenda a olhar para as ameaças, mas depender de Deus. Viver na dependência do Senhor que cuida de você, aquiete o seu coração. Calminha, irmão. Irmãos, a gente às vezes fica tão nervoso, né? Pelo que você está nervoso? Jesus ensinou assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. A tua agitação, a tua ansiedade não vai acrescentar um côvado ao curso da tua vida. Às vezes as coisas que a gente fica tão nervoso com elas não valem a pena. Apenas confie no Senhor. Faça a tua parte, confie em Deus. Aquieta o teu coração. Às vezes é muito bom a gente ouvir isso de Deus, né, irmãos? Você já ouviu isso de Deus? Você está super nervoso. Senhor, e agora? O que vai ser? Ah, meu Deus, já era. E Deus diz, calminha, meu filho. Fica quieto aí. Baixa a bolinha. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Ele. Eu não sou o Senhor. Eu não tenho controle do que acontece comigo. Eu posso me guardar de tudo que é jeito. Irmão, você pode blindar o teu carro e a bala entra entre o vidro e a blindagem e acerta a tua fuça. Entendeu isso? A gente pode se cercar de todas as garantias, mas se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então confia no Senhor. É só isso que Deus está querendo da gente, só isso, mais nada. Sem fé é impossível agradar. Ele não quer sacrifício, Ele quer fé. Crer, a ponto de entender que mesmo quando não é do jeito que eu quero, continua sendo bom. Porque Deus continua cuidando de mim. Deus não chamou você para ser derrotado, nem chamou você para ser pisado, e nem chamou você para ser escravo. Você crê nisso? Ponto final. Esse não é o chamado. Ah, mas eu estou escravo. Disseste-o bem. Você está escravo, mas você não é escravo. Com José no Egito foi assim. José não foi chamado por Deus para ser escravo, mas ele esteve por um período como escravo. E nem assim o Senhor o abandonou, porque a Bíblia diz: José estava com Deus e Deus estava com José. Até quando ele estava na prisão, até quando ele estava na escravidão. Então, você não foi chamado para ser derrotado. Então, se você sofreu uma derrota, saiba o seguinte: essa derrota não te pertence. Entendeu? Não pertence a você. Aconteceu, mas Deus está no controle. Essa derrota vai te ensinar alguma coisa. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser escravo. Embora você possa passar por um momento de escravidão, mas você crê e confia. E os seus problemas vão se tornar uma experiência na sua vida. É como disse Moisés, aquele povo: os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Mas Moisés diz isso antes do milagre acontecer. Mas você olha para o problema e diz: esse problema, ele vai vir, vai me matar, vai me arrebentar. Esse problema que hoje você vê, nunca mais você verá ele na sua vida. É o que Moisés está dizendo para a gente. É o que Deus quer ensinar. Olhe para o Senhor, não olhe para os egípcios. Olhe para os egípcios não, irmão, porque os egípcios vão sumir, mas o Senhor permanecerá para sempre. Olhe para aquilo que é eterno, não para aquilo que é transitório. Egípcios hoje existem, amanhã não existe mais. Até o diabo, irmão. Hoje existe, está aí afrontando a gente, mas amanhã o destino dele é o lago de fogo eterno.
Então não olhe para ele, olhe para Deus. E espere a ação sobrenatural e maravilhosa de Deus. Se despeça dos teus problemas. Se despeça dos egípcios que tentam derrubar a tua vida. Você nunca mais verá-os pela frente. Irmãos, isso se cumpriu. Veja o versículo 30, o que está escrito. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios como? Mortos na praia do mar. Nunca mais os tornareis a ver, porque eles morreram e lá ficaram. Assim são os nossos problemas, as nossas lutas e dificuldades. Embora possamos ter um momento de medo, a resposta de Deus para nós é convicção e fé. E esse problema você nunca mais vai vê-lo de novo. Porque Deus está cuidando de você, mesmo que você tenha que retroceder um pouquinho, mesmo que você tenha que recuar um pouquinho. Então não permita que os seus olhos enfraqueçam o teu coração. Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. E às vezes o que a gente vê é o que traz medo para o nosso coração, é o que traz sentimento de derrota. São as circunstâncias, os egípcios que nos põem medo. Eu digo para você, essa manhã, sem medo de errar, esse egípcio que você está vendo hoje, que está dando medo a você, se você confiar em Deus, nunca mais você vai ver esse egípcio de novo. Nunca mais você vai ver esse problema novamente. Por quê? Porque Deus luta por você e Deus está no controle da situação. Você não nasceu para ser escravo nem para ser derrotado. Então você não precisa ter medo nem de retroceder, porque será a última vez que você vai ver esse egípcio na sua vida. Apenas confie no Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Guarda o teu coração. Vamos orar. Eu queria orar contigo essa manhã. Há alguém aqui que está enfrentando um egípcio? Há alguém aqui que está enfrentando uma luta muito grande? Vem aqui orar junto comigo, quero orar por você. Quero orar pedindo a Deus que renove teu coração com fé, com esperança verdadeira. Fé que faz você acreditar, mesmo que você não veja saída. Mesmo que você tenha que voltar um pouquinho atrás. Mesmo que você pense assim, olha, eu estou perdendo um sonho, eu estou desfazendo um plano, eu estou com medo da situação, mas eu confio tanto em Deus, que eu só vejo Deus na minha vida. Eu só vejo Deus em todas as situações que eu passo. E eu não creio que Faraó vai me pegar, porque maior é Deus, que me chamou e que me libertou. E o chamado à liberdade que Ele me fez, não é para que eu volte para o Egito, nem volte para a escravidão. Meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino, muito mais do que eu consigo pensar. Meu Deus é poderoso para transformar em vitória até as minhas aparentes derrotas. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Você que está enfrentando essa luta, eu deixo para você a palavra de Moisés. Esse problema que você hoje está vendo, e porque está vendo, está trazendo medo para o teu coração, tire os olhos desse problema e põe os olhos em Deus. E esses problemas que você está vendo, você nunca mais vai vê-los na tua vida. Nunca mais, se você acreditar e confiar e esperar no Senhor, vai acontecer, Faraó vai cair. Vai acontecer, Faraó será derrotado. Faraó vai cair, meu irmão, e você vai permanecer de pé. Faraó será envergonhado, mas você será honrado pelo Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus. Você crê comigo? Então confia em Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos aqui com a maior bênção que eles precisam, a fé, a certeza nos seus corações de que o Senhor está cuidando de cada um. O Senhor está contemplando no coração de cada um o quanto eles creem, o quanto temem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos, Pai. Traz convicção, para que vejam Deus agindo e não o inimigo agindo. Que os nossos olhos não sejam postos no inimigo, mas que os nossos olhos sejam postos no Senhor, nosso Deus.
que nos anima, que nos leva adiante. Pai, em nome de Jesus, traz essa convicção de fé para os teus filhos aqui, de que o Senhor está lutando por nós, e que esta convicção traga paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vai com a vitória em nome de Jesus. Vai com a vitória no teu coração. Vamos louvar ao Senhor. Há alguém que é o nosso guerreiro. Para vencer, todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. Ouvem-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo. Agora eu começo. Louvamos ao Senhor que nos dá a vitória. Louvado seja Deus. Creia, apenas creia. Confie, confie. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Mesmo que você tenha que recuar, mesmo que um passo seja dado atrás, é para a vitória que o Senhor nos chamou. Apenas confie nele. Amém? Creia, feche os teus ouvidos para palavras contrárias ao que o Senhor está dizendo a você. Não creia como creem os outros, que é melhor voltar para o Egito. Melhor estar na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.